Apocalipse é o livro da revelação. Curiosamente, é um dos livros preferidos da igreja perseguida no mundo hoje. Não é só de hoje, mas é desde sempre. A igreja perseguida tem uma preferência pelo livro de Apocalipse. Talvez porque entenda exatamente a situação do que é ser oprimido, do que é ser rejeitado, do que é ser perseguido. E quando está debaixo dessa perseguição, é maravilhoso, é esperançoso saber que há um trono e que o Senhor ocupa o trono e que o túmulo está vazio, mas o trono está ocupado. Amém? Amém? Ele narra o desfecho da história universal. Não é arrogância, não é prepotência cristã falar isso. É o que nós afirmamos desde sempre, desde os profetas. Desde os profetas, é que a pregação do Evangelho é loucura para a sociedade secular, a sociedade que decidiu, que escolheu dar as costas para Deus. É loucura o que se diz nas Escrituras, e Paulo vai afirmar isso. Então, de modo que quando a gente afirma que o Apocalipse, ele narra a história universal, isso pode parecer loucura para os filósofos, antropólogos, sociólogos, para os cientistas, mas para o discípulo de Jesus não há nada de estranho nisso, porque é exatamente o que nós cremos. O controle da história não está na mão dos homens, não está na mão dos homens, não está na mão de Brasília, Washington, Pequim, não está nas mãos de Londres, não está nas mãos de Meca, não está nas mãos de Jerusalém, não está nas mãos do Vaticano. Ela está nas mãos do Todo-Poderoso, sentado no alto sublime trono, de onde Ele reina sobre tudo e sobre todos. Quem crê que Deus criou todas as coisas do nada, conforme as Escrituras, quem crê na vinda de Jesus como Messias, conforme as Escrituras, quem crê que Ele nasceu em berço humilde, viveu de forma humilde, amou os seus até o fim, segundo as Escrituras, cumpriu a lei, segundo as Escrituras, sempre se entregou espontaneamente para ser morto, segundo as Escrituras, sofreu, foi sepultado, ressuscitou no terceiro dia e foi assunto aos céus e está sentado à direita de Deus Pai, o Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos, segundo as Escrituras. Quem crê nessas coisas, segundo as Escrituras, crê e sabe que toda a história está nas mãos dele e de mais ninguém. Essa é a cosmovisão cristã. Ele controla todas as coisas. A canção de improviso que nós cantamos agora, no final do nosso momento de louvor, baseado em Romanos 11:36, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele seja dada glória eternamente. Amém. É o desfecho de tudo isso. É por isso que nós afirmamos. Estamos estudando o Apocalipse, a primeira fase. A segunda fase fica para o próximo ano, do capítulo 6 em diante, quando serão abertos os selos, e aí a gente vai poder entender o desdobramento da história e o momento que nós estamos vivendo hoje na história mundial. O capítulo 1 a 3, nós já vimos a presença de Cristo ressuscitado. Já não é mais o Galileu, já não é mais o Nazareno, já não é mais o servo sofredor, mas agora esse homem com corpo glorificado, ali com os olhos em chamas, isso significa que nada foge ao seu olhar, nada, ele é onipresente, ele é onisciente e obviamente onipotente, e então ele está visitando a sua igreja, e ele conhece a sua igreja, e ele visita a igreja, ele anda no meio da igreja, e porque ele conhece a sua igreja, ele sabe os pontos fracos da igreja, ele sabe os pontos fortes da sua igreja, e não desiste da sua igreja. Jesus não desiste da sua igreja. Eu sei que tem muita gente desistindo da igreja, e eu não tenho nada a falar sobre isso, porque a questão deles não é comigo, é com o Senhor da igreja. Então, de modo que nenhum de nós pode emitir nenhuma opinião ou crítica a quem quer que seja, porque quem é, sabe quem é. Quem é igreja, se sente igreja. Nunca no sentido singular, sempre no plural. Sempre.
Porque o sentido de igreja ele é comunitário, ele não é unitário. Quando se fala, mesmo que se fala a palavra unitária, igreja, já se compreende um grupo de pessoas, uma comunidade. Então Jesus visita a sua igreja e ele se oferece como a única cura e a única esperança para essa igreja. Ele exorta essa igreja, ele chama a atenção da igreja, ele aponta os defeitos da igreja, mas tudo por amor, com muito amor, com muito amor. Ele está dizendo, olha, cuidado, volte ao primeiro amor, toma cuidado com isso, toma cuidado com aquilo, entendeu? Abandone isso, abandone aquilo, arrependam-se, eu estou aqui para cuidar de vocês. Capítulo 1 a 3. As 7 cartas para as 7 igrejas, que a primeira parte do livro de Apocalipse é de 1 a 4. E de 5 a 22, então, nós estamos falando já exatamente do mérito propriamente dito do livro de Apocalipse. Capítulo 4, nós vimos que ele está assentado sobre um trono, e esse trono, ele está no centro, e em volta do trono, os 24 anciãos e os 4 seres viventes, cercados por um imenso arco-íris, representando a graça, a misericórdia de Deus, e a bênção de Deus, e o amor de Deus. E é desse trono que saem os relâmpagos e trovões, porque é de lá que vem também o juízo, é de lá que vem a graça, é de lá que vem a paz, é de lá que vem a salvação, mas é de lá que vem o juízo, porque tudo está nas mãos dele, tudo está nas mãos do Todo-Poderoso, do Pai Eterno, que está sentado no trono. Aconteça o que acontecer, o Senhor sempre será vitorioso, Ele está sentado no seu trono, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele está sentado no trono, e nós conversamos nas outras semanas que nós queremos um avivamento que venha do trono. Sim, porque há avivamentos que não vêm do trono, que vêm da mente humana, que vêm da mente teológica de um de outro, que vêm do conceito religioso. Nós queremos um avivamento que venha do trono de Deus, do trono que não faz acepção, do trono que junta todo mundo, que transforma o coração do mais vil pecador como eu e traz para perto. É isso que nos diz o capítulo 4. Aconteça o que acontecer, o Senhor sempre será vitorioso, Ele estará reinando no seu trono. Ora, para uma igreja perseguida, para uma igreja ameaçada, ouvir isso é muito importante. É muito importante. Então talvez esse seja o texto mais atrativo para 360 milhões de pessoas que hoje são perseguidas no mundo apenas por professar o nome de Jesus. São 360 milhões espalhados no mundo hoje, que não podem participar de uma reunião como essa aqui. Eles estão adorando ao Deus Criador. Como diz o capítulo 4, versículo 11, Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por Tua vontade elas existem e elas foram criadas. Ora, quem crê que Deus criou todas as coisas, crê que Ele está regendo todas as coisas, que Ele está dirigindo todas as coisas, que Ele não perdeu o controle das coisas. Por mais que a gente olhe para o lado de fora e diga, meu Deus. Então o segredo, como finalmente nós vamos ver na conclusão dessa mensagem, será o segredo. Desculpe, nós estamos só dando uma ajustada aqui. O segredo será, se Ele criou todas as coisas, Ele tem o direito de controlar todas as coisas e de dirigir todas as coisas. Então é para Ele que nós temos que olhar. Porque se você olhar para a mídia de hoje, com todo respeito, e eu sei que eu tenho um irmãozinho que eu amo de paixão, que está aqui, que faz parte do conglomerado chamado mídia, mas se você prestar atenção, se você beber dessas informações todos os dias, você vai ser afetado por tristeza, por desesperança, por dor. Isso machuca o nosso coração. Isso tira a nossa alegria. Isso rouba a nossa alegria. Isso afeta a nossa mente, acredite, isso afeta. Então a proposta hoje aqui é nós sermos afetados por um outro centro de comando.
por outro centro de poder, e nós nos juntarmos aos seres viventes da criação e aos anciãos, que representam o Antigo e Novo Testamento, os apóstolos, os profetas, que representam a igreja de Jesus, nos unirmos a eles e adorarmos aquele que está sentado no trono. Agora, no capítulo 5, nós temos esses seres que fazem parte do ambiente da sala do trono, e eles então estão dando uma nova adoração. A primeira, no capítulo 4, foi para o Criador de todas as coisas. E agora, no capítulo 5, eles vão adorar o Redentor. O que cria é também o que redime. Por favor, abra sua Bíblia comigo, por gentileza, em capítulo 5 de Apocalipse, versículos 1 a 14, é o capítulo inteiro. Apocalipse 5, de 1 a 14. Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e abrir o livro? Mas não havia ninguém mesmo, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que podia abrir o livro ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi um cordeiro que parecia ter estado morto, de pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheia de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo: tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, de toda língua, de todo povo e de toda nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: digno, vamos juntos comigo, por favor. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, tudo o que neles há, que diziam, vamos juntos: àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. Amém. E os 4 seres viventes disseram amém, e os anciãos prostraram-se e o adoraram. Vamos orar mais uma vez. A tua palavra foi lida. Quando ela é lida, coisas no mundo espiritual acontecem. A simples leitura da tua palavra, ela se garante por si só. Ela não precisa de ferramentas paliativas. Ela não precisa de favores. Ela é viva. A tua palavra é viva.
O teu testemunho é vivo eternamente. Ninguém tem nada para acrescentar à tua palavra e nem tirar, porque ela é o alimento para os povos de todos sempre por toda a humanidade. Agora venha nos alimentar com a tua palavra, porque nós precisamos. Porque para viver no mundo como este que nós estamos vivendo, nós precisamos da tua palavra. Nós precisamos ser alimentados pela tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém. Essa visão que João está tendo, ele retrata suas visões, como já dissemos aqui em momentos anteriores, com linguagens peculiares, específicas. Você sabe, claro, quem já leu aqui alguma coisa em nível teológico, sabe que existem muitos livros de Apocalipse, vários deles. Agora, o Apocalipse de João foi o único que entrou no cânon do Novo Testamento, por causa da sua unidade, da sua veracidade e da realidade e da sua unidade com os demais textos, não somente que ele escreveu, mas como de todo o Novo Testamento e, consequentemente, do Antigo Testamento. É por isso que ele foi incluído. E é interessante que tem alguns que discutem se foi João ou não, por causa exatamente do gênero literário escrito por João. Mas só que o momento que ele está escrevendo isso, que é o ano 95, Domiciano está destruindo a igreja de Jesus, querendo engolir, querendo acabar com a igreja do Senhor. Ele obrigatoriamente usa de uma outra linguagem, uma figurada. Então tem que parar, tem que ler, tem que ter paciência, tem que conhecer o Antigo Testamento, tem que ler o Antigo Testamento, tem que ler as promessas do Antigo Testamento. Você tem que entender um pouquinho, tem que gastar um pouquinho de tempo, porque senão você se perde. E é por isso, talvez, que esse seja um livro mais discutido de toda a Bíblia, e que Lutero e Calvino disseram: muito obrigado, esse livro a gente agradece, mas nós não queremos ficar comentando muito sobre ele. Tal a seriedade desse livro. Mas, curiosamente, também é o livro em que, como eu já disse, a igreja perseguida ama ler, porque é o livro da esperança, é o livro da adoração, é o livro da exaltação. Todo ministro de louvor deveria amar esse livro, conhecer de ponta a ponta, para saber exatamente qual é o sentido da adoração, da verdadeira adoração. Eu estou falando do ministério de louvor só por uma questão de que na cultura evangélica, na mentalidade, no imaginário evangélico, a adoração é só para a banda. Que não tem uma coisa que não tenha nada a ver com a realidade, que é essa. Porque a adoração é todo aquele e aquela que adora ao Todo-Poderoso. Maria, irmã de Marta, era uma adoradora. Maria, mãe de Jesus, era uma adoradora do Senhor. Minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Quem falou isso? Maria, com ele no ventre, adorando ao Senhor o tempo todo. Então, de modo que eu estou aqui para convocar essa congregação de adoradores. Não para cantar, talvez você não cante como eu, desafina até campainha. Por isso que talvez o livro de Salmos tenha chegado até nós, veio só a poesia, a partitura não. Para que não haja rixa de ritmos, de briga, etc, etc. Canta do jeito que você quiser, mas adore ao Senhor. Todo ser que respira, louve ao Senhor, adore ao Senhor, adore ao Senhor. Então agora essa visão ele tem, é a mesma visão, vocês estão entendendo? Ele viu a sala do trono aberta, ele está ali em espírito, e ele começa agora a olhar detalhes, e o detalhe que ele vê é isso. Ele tem uma visão de um livro em forma de rolo, como um testamento romano. E como um testamento romano, tem os selos do império, tem um selo das autoridades públicas, e que aquela família recebia aquele rolo de testamento, e que só o herdeiro é que tinha realmente autoridade, competência para abrir o rolo. O livro está lacrado com 7 selos e escrito dos 2 lados. E isso nos indica, isso nos mostra que não há nada mais para ser acrescentado ao que está ali. A história já está contada, já está decidida, está na mão do Senhor. Entendeu?
Ele sabe todas as coisas, o dia de hoje e o dia de amanhã. E nesse livro está todo o propósito do Pai, toda a história registrada. Isso nos lembra um salmo de Davi. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um escrito e determinado, terminem por favor, quando nenhum deles havia ainda. Quando nenhum deles havia ainda. Ele é a chave, como diz Hebreus, é a chave. O Senhor Jesus, Ele é a chave, é o herdeiro de todas as coisas. Então o Pai, Ele conta com o Filho como aquele que dá as cartas na história. Um anjo poderoso, e tinha que ser poderoso, porque a sua voz tinha que alcançar os céus dos céus, tinha que alcançar a terra e debaixo da terra, então tinha que ser alguém poderoso. Ele clama com alta voz. Então esse anjo, além de poderoso, ele clama com alta voz. Isso para dizer que não há desculpa, ninguém pode alegar ignorância. Todo o universo, em todos os seus cantos, ouviu a voz do anjo. Quem é digno de romper os selos e abrir o livro? Quem é digno? Todo mundo ouviu. Todo mundo ouviu. E ninguém se apresentou. Ninguém se apresentou. Isso me lembra em parte o que está acontecendo nesse país. Quando alguém perguntou para mim, por que ninguém questiona? Porque muitos deles estão comprometidos com algum rolo, alguma confusão. Está faltando gente de integridade, gente que não tenha o que temer e que não deve nada a ninguém. Somente esse é que pode confrontar o que está acontecendo nesse país, e todo mundo aqui está entendendo o que eu estou falando. E é interessante porque aqui se dá a mesma coisa. Falta gente competente, falta gente com autoridade. E o versículo 3 nos informa que não havia ninguém, sabe o que é isso? É um absoluto, ninguém, nem no céu, nem na terra, que pudesse abrir o livro, ou sequer, versículo 3, ou sequer olhar para ele. A reação de João foi a mais humana. Esse é o João. Aqui nós estamos nos deparando com João. O João cheio de amor, que já foi filho do trovão, hein? Esse é aquele que um dia disse, por que a gente não manda descer fogo do céu? Olha em quem que o Senhor Jesus transformou. Vocês estão ouvindo aí, ô João, filho do trovão? Eu quero dar essa palavra para as esposas, dizendo, Zé Antônio, meu marido é um filho do trovão, pensa um homem que ninguém controla. Falou, ponha nas mãos de Jesus. Jesus transforma os Joões, ele vai lá e transforma o coração. Essas feras, ele transforma em homens cheios de amor, em homens sensíveis. Tira essa clausura, tira essa pedra, esse coração petrificado e coloca um coração de carne. Olha o que aconteceu, a reação do João foi o quê? Chorar. E não foi só um chorinho, não. Eu chorei muito. Ele chora muito por causa da tristeza e da desesperança. Não é mais ou menos o que a gente sente hoje no país, quando você olha assim, o que vai acontecer com essa nação? O que vai acontecer com essa nação? E é curioso que nós estamos num estado que é tanta tristeza, que até dos dois lados, foi polarizado, infelizmente, a política nesse país, e está todo mundo triste. Não tem ninguém vibrando como final de Copa do Mundo, que, aliás, eu sou argentino desde menino hoje. Acho que vocês também, ou alguns de vocês. Se tiver algum francês aqui, nós vamos fazer uma reunião de oração para orar por você depois. É uma brincadeira. João chorou desesperadamente. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém. Eu falei, e agora? O que vai acontecer? Quem que vai ter autoridade? A palavra é exousia, autoridade. Tem que ter tutano. Tem que ter tutano, tem que ter aval para abrir. Por causa da legalidade. Tinha que ter legalidade. Legalidade. Vocês advogados que estão aí sabem o que eu estou falando. Tinha que ter legalidade. Não tinha ninguém com legalidade. Ninguém que pudesse se apresentar. O resgatador deveria ser alguém com laços próximos de parentesco. Ele tinha que estar disposto. E não só estar disposto, mas ser capaz de pagar o resgate. Tinha que pagar com a vida. E somente Jesus foi aprovado pelo Pai, depois de mostrar a sua completa obediência. Somente Ele poderia fazê-lo, somente Ele tinha autoridade legal.
somente Ele poderia pôr a sua digital. Com seu amor, com a sua fidelidade, Ele conquistou a vitória, pois foi fiel até a morte e morte de cruz. Somente Jesus cumpre todos os requisitos. Ele deixou a glória, nos amou até o fim, entregou a sua vida, nos resgatou da morte eterna e tirou os nossos pecados. E isso faz dele o único capaz de nos redimir. E ele foi ressuscitado pelo Pai naquele túmulo. Ele foi morto e sepultado. Ele foi ressuscitado pelo Senhor, porque Ele foi fiel. Se Ele não fosse fiel, Ele não teria sido ressuscitado. Você precisa entender isso. Não foi algo automático. Isso dependeu de uma simples e singela oração lá no Getsemane. Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, sim a tua. Isso não foi fácil. Não foi fácil. Mas ele sorveu essa pena. Ele sorveu isso até a última gota. Ele tomou o cálice inteiro até a última gota. Lá na cruz. E por isso ele foi ressuscitado. E em resposta a essa atitude de obediência até as últimas consequências do Senhor Jesus, a resposta dos seres viventes, dos seres celestiais, dos anciãos, dos seres angelicais, e deve ser a nossa também, é adorá-lo para todo sempre. Que é que diz o corpo do capítulo, a partir do versículo 5 até o versículo final, o versículo 14. Então, por que adorá-lo? Adorá-lo pelo que ele é. Versículos 5 a 7. Quem ele é? Ele é o leão da tribo de Judá. A imagem do leão nos remete à autoridade, força, soberania, coragem, vitória. Ele não é mais aquele Galileu, aquele Nazareno. Agora ele é o Todo-Poderoso. Agora ele é o leão de Judá. Agora, esse Jesus agora, nós não vamos vê-lo mais. É interessante que João nos fala de uma transição, né, que nós vamos ver daqui a pouco. É uma transição. A impressão que dá é que ele esteve morto, mas ele está em pé. É isso que nós vamos ver daqui a pouco. Ele é a raiz de Davi. Ou seja, ele é a causa da existência de Davi e toda a sua linhagem. Ele é a causa. Ele é o elemento causador. Não há Davi sem Jesus. Não há Davi sem Jesus. Não há Abraão sem Jesus. Não há Moisés sem Jesus. Não há Jacó sem Jesus. Não há nada sem Jesus. Ele é a raiz de todas. Mas para dar a impressão do todo, fala-se de Davi, de quem recebeu uma promessa de que ia ter um reino eterno. E alguém poderia pensar que era aquele reizinho, filho de Jessé, que ia ter um reino eterno. Não, era o filho de Davi, que não era Salomão, que era o próprio Cristo, o próprio Senhor. E ele permanece reinando eternamente, como prometeu. E no versículo 3 ainda nós temos uma outra imagem, que é o Cordeiro. O Cordeiro. É interessante que o Pai tenha escolhido o Cordeiro para ser a imagem, e o pessoal aqui da propaganda, de marketing, sabe o que eu estou falando. Se você quer causar uma boa impressão, se você quer causar, Benatti, uma impressão de que realmente é poderoso e tal, você vai colocar uma imagem de uma águia, meu amigo. Você vai botar uma imagem de um gavião, como tem um famoso time brasileiro, que tem um gavião. Ele escolhe o cordeiro. Cordeiro é um animal dependente, míope, não enxerga mais do que 20 metros, é o último na cadeia alimentar. E quando fala cordeiro, é a ovelhinha pequenininha. A ovelha em si, adulta, já é frágil. É tudo isso que eu falei. Agora imagine o bebê. Ele é frágil. Isso é para mostrar ao mundo, de que, e confundir o mundo. É para confundir todo mundo mesmo. Só olha para Jesus mesmo quem é pedinte. Só olha para Jesus mesmo quem se quebranta. Quem não se quebranta não vê. Um pastor me contou uma história interessante. Ele disse que ele colocou no escritório dele uma caixa no canto. E essa caixa no canto, ela tinha
cercada internamente por espelhos, e no centro da caixa, um único pão, uma unidade, um único pão. Os amigos chegavam ali e perguntavam: o que significa isso? Ele dizia: para entender, tem que ajoelhar. E aí a pessoa se ajoelhava. Quando ela olhava no sentido horizontal, dentro da caixa, o que ela via? O que ela via? Centenas e centenas de milhares de pães, por causa da imagem de espelhos quadriculados internamente dentro da caixa. Aí a pessoa se levantava, olhava para ele e falou: mas isso é um milagre? Eu falei: então, para ver milagre tem que ajoelhar. O cordeiro você só sabe se você se humilhar. Enquanto você achar que você é o cara, você nunca vai conhecer o cordeiro. Nunca. O cordeiro. 28 vezes essa expressão aparece em Apocalipse, referindo-se ao Nazareno, que continua sendo cordeiro, mas ao mesmo tempo o leão da tribo de Judá. O cordeiro é a oferta para redimir, para pagar a conta do pecado de toda a humanidade. Aquele cordeirinho que ninguém dava nada por ele. Pois é, ele foi a oferta do meu pecado. Foi por ele que eu sou salvo. Foi por ele que eu fui redimido. Aí alguém diz: eu não aceito isso, porque eu quero pagar a minha própria conta. Falou: esta não dá. Não tem nada que você tenha na sua mão que possa pagar essa conta. Nada que você possa fazer que possa pagar essa conta. Somente Ele. E por que Ele e não eu? Porque Ele é perfeito e você é pecador. Porque Ele é perfeito, porque Ele agrada a Deus, porque Ele é obediente ao Senhor e você é um desobediente. É isso que nós vamos ouvir. Foi por isso que João, quando viu Jesus publicamente andando assim, e João era primo de Jesus, 6 anos mais velho, quando ele viu Jesus passando na rua, olhou para os seus discípulos e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando João falou isso, alguns discípulos de João começaram agora a seguir Jesus. Jesus é adorado porque ele é o leão da tribo de Judá. Jesus é adorado porque ele é a raiz de Davi. Jesus é adorado porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e isso inclui o meu e o seu também. Amém? O versículo 6 mostra como e onde ele está. Versículo 6, preste atenção nesse versículo. Ele está no céu, sentado à direita de Deus Pai. Ele não está na manjedoura. Ele não está na cruz. A cruz está vazia. A cruz está vazia. A manjedoura está vazia. Ele não está no sepulcro. O sepulcro está vazio. Nós não adoramos um bebê na manjedoura e nem um morto na cruz. Ele está no trono, de pé, reinando, soberano sobre tudo e sobre todos. Ele está exaltado no céu. Ele está exaltado no céu. Ele está entre eles, no centro, recebendo toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, sem cessar. A descrição de João é autoexplicativa. Vamos juntos ler o versículo 6. Vamos junto comigo. 1, 2, 3. Vamos lá. Então, Vamos lá, gente. Vamos comigo. Vamos lá. Não quero que vocês assistam, quero que vocês participem. Vamos junto comigo. No 3. 1, 2, 3. Então, eu vi um cordeiro que parecia ter estado morto, de pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E nós devemos adorá-lo também o tempo todo, amém, meus irmãos? É esse Jesus que nós somos chamados a adorar, o tempo todo adorando o Senhor. No versículo de número 8 a 10, mostra que ele é adorado por aquilo que ele faz. Quando o cordeiro toma o livro nas suas mãos, cessa o choro e começa a celebração. O choro termina. Há um texto nos Salmos que diz que o choro pode durar uma noite toda, mas a alegria vem pela manhã. E eu quero dizer para você, eu não sei que tamanho tem a sua noite, porque alguns de vocês estão pensando comigo, dizendo: olha, a minha noite é longa, a minha noite já vai anos. Alguns vão dizer: já vai meses. Eu não sei quanto tempo vai durar a sua noite, mas uma coisa eu posso lhe dizer, que depois de toda a noite, o sol vai brilhar de manhã. Ele brilha de manhã.
ele brilha de manhã, assim como depois de toda sexta-feira sempre haverá um domingo. Depois de toda sexta-feira simbolizando a morte de Jesus, sempre haverá um domingo da ressurreição. Assim também, o choro vai terminar e vai começar a celebração. E nós temos que fazer a celebração por fé e não pelo que nós vemos. Ela é por fé. Você não tem que ver a coisa acontecer, você tem que crer já e determinar e dizer: Senhor, eu creio. Não é determinar dando ordem para Deus, coisas que alguns estão fazendo por aí. O que eu estou dizendo é determinar que essa palavra é verdadeira e ela vai se cumprir na minha vida. Quando o Cordeiro toma, é isso que acontece. Nesse momento, todos os seres celestiais se unem aos anciãos, aos seres viventes. Os seres criados, olha essa postura, eles se prostram diante do Cordeiro. Versículos 8 a 10, eles se prostram, é prostração, é adoração. Aqui a oração se une ao louvor, formando um grande coral, adorando o Cordeiro. Então quando você estiver ali na sua casa, no seu quarto, porta fechada, orando, chorando, cheio de luta, dificuldade, cheio de dúvida, eu quero que você saiba que as suas orações estão sendo recolhidas em taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Nenhuma oração sua é em vão. Será que você crê nisso? Nenhuma oração sua é em vão. Creia nisso. Eu sei que alguns de vocês têm vergonha de orar em público, e não é essa a proposta aqui. Mas se você tem vergonha de orar em público, então feche a porta do seu quarto. Quem aqui nunca se sentiu ridículo com a porta fechada orando? Quem nunca se sentiu? Quem aqui nunca sentiu aquela tentação de dizer: meu, para quem que eu estou falando? Com quem que eu estou conversando? Simplesmente creia que o seu quarto está se transformando numa grande e imensa catedral. E que ali estão os anjos para ouvir as suas orações e recolhê-las numa taça de ouro. Obviamente que isso é um símbolo, para dizer o quanto vale a sua oração. Cada lágrima não será esquecida, está sendo recolhida. Olhem as orações, as taças de incenso, chegando ao Cordeiro, junto com o louvor, formando um novo cântico. E eles cantavam esse cântico dizendo, versículo 9, tu és digno de receber o livro, e de abrir o livro, e de abrir os seus selos, porque tu fostes morto, tu destes a tua vida, e com teu sangue compraste para Deus, homens de toda tribo, de toda língua, de todo povo, de toda nação. O que significa isso? Significa que todo ser humano, é dado a todo ser humano a oportunidade da redenção. Não é como alguns querem, chamada essa doutrina de universalismo, dizendo, fica na boa, fica frio, né, relaxa, que todo mundo será salvo. Não é isso. Você precisa fazer uma entrega formal. Você precisa dizer para ele, eu quero, eu reconheço que eu não posso entrar aí se não for pela tua graça. A porta é baixa, meu amigo. A porta é baixa. Tem que se curvar. Tem que quebrar a cerviz. Tem que dobrar a cerviz. Isso não é uma brincadeira. Nós estamos falando da eternidade. Isso não é uma brincadeira. Ele morreu, ele sofreu por nós. E tudo que o nosso Senhor passou, nós vamos passar também. E nós passamos também. Que nada que o Senhor passou, os seus servos serão livres. Não, nós também vamos passar pelo sofrimento, já passamos. E temos mais. O versículo 10 fecha dizendo, tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Entenda o que eu estou compartilhando com você. O Senhor um dia me tirou do fundo de um poço. Ele me tirou da lama, tirou você também? Ele tirou da lama, ele me tirou do mercado de escravos, tirou você também? E agora eu estou no trono. Ele me tirou do mercado de escravos e agora me instituiu como rei e sacerdote. Isso foi Ele que fez, é Ele que vai fazer. Satanás não dá valor nenhum para você, Satanás não dá valor nenhum para mim, nem para você. Aliás, diante do tribunal é essa figura e é essa questão. O julgamento está acontecendo, e então levanta-se o acusador Satanás, dizendo, esse homem não presta, essa mulher não presta, ele não vale nada, ela não serve para nada. Aí Jesus diz, eu compro com meu sangue. Falou, mas para que você vai comprar? Ela não serve para nada, ele não sabe fazer nada.
essa mulher não presta. O pai dela já dizia isso, a mãe dela já dizia isso. E o Senhor Jesus continua dizendo para o juiz, sem olhar para o acusador, olhando para o juiz, dizendo: eu as compro. E quando ele diz isso, o pai, que é o juiz dos juízes, bate o martelo e diz: fechado, julgamento fechado. Ela é justa, ele é justo, e está justificado, está redimido, está pago a dívida dele. Muitas vezes eu tive o privilégio, não sei se é privilégio, acho que é, para mim foi, de acompanhar pessoas no tribunal por falta de documentação legal naquele país. Vocês não sabem o que é uma alegria de uma mãe grávida com um bebê e com 2 crianças pequenas em casa, quando o juiz chegou e disse: a senhora está livre, pode ir para casa. Você não sabe o que é isso. Você não tem ideia do que é isso. E o marido apavorado, dentro de um carro lá fora, esperando, com medo, bem afastado da zona do tribunal. Eu andando com aquela senhora, chegamos ao carro, foram para casa felizes. Foi até bom, porque aquele homem começou a amar aquela mulher como nunca amou. É assim. O Senhor chega e diz, e Ele te conhece, hein? E Ele me conhece. É como se Ele dissesse: eu sei que ele não presta, mas eu quero ele para mim, eu pago a conta. Que adoração é essa que esses seres estão dando? Cânticos de adoração, exaltando o seu caráter, exaltando os seus atributos. Que adoração é essa que esses seres estão dando para Jesus? Cânticos evangelísticos, porque foste mortos e com teu sangue compraste para Deus toda tribo, língua, povo e nação. Os que procedem dessas tribos. É um cântico evangelístico, é um cântico missionário. Os pecadores foram chamados de toda tribo, povo e nação. É um cântico devocional, porque aqui nós aprendemos que a nossa posição em Cristo é outra. Nós deixamos de ser escravos e ser acusados. Agora nós somos perdoados, agora nós somos filhos, agora nós somos adotados, e agora nós sentamos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E isso não é pelo nosso mérito, é pelo mérito de Cristo. E por último, é um cântico profético. Eles reinarão sobre a terra. Já pensou? A igreja perseguida, rejeitada. A igreja perseguida e rejeitada vai reinar sobre a terra. Na segunda vinda, Cristo estabelecerá o seu reino de justiça e nós reinaremos com Ele. Finalmente a nossa oração: veio o teu reino, venha o teu reino, venha o teu reino, será ouvida e atendida e cumprida. Finalmente adoraremos o Cordeiro pelo que Ele tem. A última coisa é pelo que Ele tem. E o que Ele tem? Versículos 11 e 14. Na última parte desse louvor, todas as criaturas do universo unem-se para adorar ao Redentor. E eu fico pensando, que visão foi essa? Que visão foi essa? Aqui na terra, Jesus foi rejeitado, foi zombado, foi traído, foi acusado, foi roubado, foi rotulado. Ele nasceu da pobreza, viveu como um fraco, foi alvo de escárnio, foi humilhado, experimentou a vergonha, foi incompreendido, se tornou maldição em nosso lugar, pecado em nosso lugar, nunca pecador, mas Ele assumiu o pecado em nosso lugar, sendo que Ele nunca pecou. Mas agora, diante de todo o universo, Ele recebe todas as honras. O céu inteiro e toda a sala do trono se coloca em pé para receber o Cordeiro. E isso aconteceu, e Lucas registrando isso lá no capítulo 1 de Atos, dizendo que do lado de cá, os discípulos estão olhando para cima e vendo que Ele está sendo assunto aos céus, mas não sabem mais nada, não viram mais nada, a não ser nuvens. E lá então começou esse grande coral, sendo recebido com glória, Ele chegou em pé para a glória de Deus. E alguém pergunta: por que Jesus viveu aqui 40 dias ressurreto entre os seus discípulos, e muitos, inclusive gente que nem discípulo era, pôde ser testemunha? Por quê? Para deixar claro que Ele veio como um cordeiro, Ele se ofereceu, mas esse cordeiro ressuscitou, e agora Ele é um leão indomável. Ele é um leão indomável, que ninguém pode controlar, ninguém tem controle sobre Ele. Quando Ele chega na glória,
diante de todo o universo, Ele recebe todas as honras. Ele retorna a sua glória, da qual Ele abriu mão. A seus pés, todas as riquezas e todos os poderes. Está tudo lá. E aí me lembra Mateus 4, quando Ele é tentado, ali naquele momento, e Ele disse não a tudo isso. E agora Ele tem tudo aos seus pés. Agora o Senhor Jesus recebe toda a adoração e louvor como Redentor, como Salvador e como Senhor. Agora Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. Agora Ele é o grande juiz, Ele é o pastor supremo que vai cuidar do seu povo para sempre. O plano eterno e maravilhoso de Deus Pai está para se cumprir. Agora preste atenção, é uma transição. E toda a criação está para ser liberta da escravidão, do pecado e da morte para sempre, que é o que nos registra os capítulos 6 até o 22. A partir de agora, o Cordeiro romperá com os selos e com isso desencadeará uma série de acontecimentos que culminarão com a sua vinda à terra e estabelecerá o seu reino eterno. E a resposta dos 4 seres criados, eles respondem, o que eles respondem? Não foi esse silêncio aí não. Qual foi a resposta? Alguém tem coragem para dizer? Qual foi a resposta? Amém. Fala amém. Agora bem presbiteriano, amém. Agora bem penteca. Amém. Os anciãos se prostram e o adoram. O pastor está cuidando de suas ovelhas e nos mostrando, preste atenção por favor, que aconteça o que acontecer, Ele reina soberano e vitorioso no seu trono. Portanto, confie, creia e descanse. Confie, creia e descanse. Para confiar, você precisa conhecer. Então eu proponho, e aí a gente encerra. Eu proponho que você se aprofunde na leitura das Escrituras, para que a palavra cresça em seu coração, para que a sua intimidade e conhecimento do Senhor forje o seu caráter dia após dia, e você possa ver a palavra de Deus crescendo dentro de você a 30, a 60 e a 100 por 1. Em segundo lugar, eu proponho que você deseje buscar intencionalmente a presença do Rei Jesus e entregue totalmente, deliberadamente, o controle da sua vida a Ele. Assim como muitos de nós estamos sendo afetados pelas notícias que nós vivemos, que nós ouvimos todos os dias, e você dá tempo para isso, você encontra tempo para isso, você dá atenção para isso, e isso te afeta, isso te entristece, eu proponho que você mude a conexão. E que você passe a ouvir Jesus e deixe Ele afetar o seu coração com as notícias do céu e não com as notícias da terra. E aí alguém pergunta, você está propondo uma alienação? Falando, não, eu estou propondo uma inclusão, que alienado é o que nós estamos. Alienados e separados é o que nós estamos. Terceiro lugar, eu proponho que você creia que a história está debaixo do controle do Senhor que fez o céu e a terra, e que, portanto, não há o que temer, aconteça o que acontecer. Amém, meus irmãos? Aconteça o que acontecer. Aconteça o que acontecer. A impressão que dá é que a gente sente um cheiro de chuva, mas não é chuva boa. Tem uma outra chuva vindo aí. E isso aqui não é para atemorizar ninguém, nem ser apocalíptico, é só olhar para fora. Quarto e último lugar, e a última coisa que eu proponho, ser fiel até a morte, porque o que prometeu é fiel, e com certeza, aos que se permanecerem fiéis, Ele vai dar a coroa da vida. Seja fiel, não a mim, seja fiel, não a uma denominação, seja fiel ao teu Senhor, aquele que deu a vida por você. O meu pedido, a minha proposta é óbvia, tenha comunhão com aquele que te ama.
Tenha comunhão com aquele que te salvou. Tenha comunhão com aquele que te comprou. Não é comigo a comunhão. Acho que você está entendendo. Não é comigo a comunhão. Eu quero que você tenha comunhão com o Senhor, intimidade com o Senhor. Que você cresça no Senhor, e isso é individual. Com todo respeito, senhoras e senhores, esposas e maridos, é individual, é pessoal. Jovens que estão aqui, adolescentes, isso é pessoal. Eu vou buscar a minha intimidade com Deus e me debruçar sobre a palavra e deixar a palavra trabalhar em mim. Isso vai gerar sede no seu coração, amor, paixão, carinho, e você vai comer, vai se alimentar, vai comer desse pão, e você vai perceber que isso vai crescer dentro de você, e algumas coisas vão começar a mudar, e você vai ser um novo homem e uma nova mulher. Um homem melhor, um marido melhor, um pai melhor, uma mulher melhor, uma esposa melhor, uma irmã melhor, um profissional melhor, pelo amor de Deus, como nós estamos precisando de crente profissional sério nesse país. Um comerciante melhor, um industrial melhor, um empresário melhor, um professor melhor, um ser humano melhor. Só é possível ser um ser humano melhor quando nós encontrarmos o perfeito ser humano, o perfeito humano, que foi Jesus. Andar com Ele todos os dias, chamá-lo para andar no parque todos os dias e dizer: eu quero ouvir o que você tem para me dizer. Eu quero ouvir o que você tem para me dizer. Que o Senhor te incomode, que o Senhor te inquiete, que o Senhor provoque convulsões no seu coração e na sua alma, ao ponto de você dizer: eu tenho que tomar uma providência. Que o Senhor esteja te cutucando, mexendo com você, mexendo nas suas estruturas e te chamando para o objetivo, o propósito para o qual você veio a esse mundo, que é cumprir o propósito dele. Fora desse propósito, você nunca vai se encontrar, nunca vai ser uma pessoa completa, nunca vai conhecer o que é paz no coração, o que é amor de verdade, o que é alegria de verdade, o que é esperança de verdade. Obrigada por assistir essa mensagem. Eu espero que você tenha sido imensamente abençoado. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir e compartilhar os nossos vídeos e clicar no sininho para ativar as notificações. Venha viver Betânia!